eu vou falar sobre o destino das empresas familiares. No dia 22 de outubro de 2020, o jornal Valor Econômico publicou matéria com a seguinte manchete: maioria das empresas no país não dura 10 anos e uma de 5 fecha após um ano. A manchete secundária dizia o seguinte: segundo o IBGE, das empresas nascidas em 2008, apenas 25,3% continuam em pé em 2018. Ou seja, em apenas 10 anos desapareceram 74,7% das empresas abertas em 2008. Os dados acima referem-se ao Brasil todo e eu quero fazer um destaque sobre o estado do Paraná. Segundo o estudo publicado pela prestigiada empresa de auditoria e consultoria KPMG, 53 empresas paranaenses foram vendidas para grupos de outros estados ou de fora do país somente nos 3 primeiros trimestres de 2019. Esses dados revelam que o Paraná vive um processo de transferência da propriedade e do controle sobre suas empresas para empresários de fora do estado ou estrangeiros. É grande o número de empresas familiares locais que crescem e têm sucesso e depois quebram ou fecham ou são vendidas. Dá para dizer que uma das causas está na cultura e no comportamento das famílias empresárias quanto à propriedade, à gestão e à sucessão na empresa familiar. Isso é motivo suficiente para que empreendedores, líderes, gestores e consultores se interessem pelo tema, estudem e entendam o que acontece, a fim de proporem soluções que amenizem a ocorrência desse destino e suas consequências, que muitas vezes são trágicas, sobretudo para o quadro de empregados. Eu venho lendo e pesquisando esse assunto e selecionei 21 livros relacionados à empresa familiar e à família empresária, tentando entender por que o Paraná não consegue formar uma classe de grandes empresários locais cuja empresa consiga crescer e durar além do tempo de vida deles próprios, sem falir, fechar ou ser vendida. Sejamos francos e sem milindres. Mesmo grandes e competentes empresários que têm sucesso na criação e desenvolvimento de uma empresa acabam fracassando na forma de conduzir a sucessão, a relação familiar e a integração dos familiares no negócio. O assunto é longo e neste pequeno comentário vou deixar apenas alguns pontos. A família empresária em geral apresenta dificuldade em entender que sua estrutura tem 4 territórios distintos: a propriedade, a família, a empresa e a gestão. Cada um desses territórios tem sua lógica interna própria, pois suas finalidades e funcionamentos são diferentes. As emoções que regem as relações entre pessoas são diferentes em cada um desses territórios. O único caminho para eliminar ou reduzir os conflitos e evitar que eles levem a empresa àqueles 3 destinos, quebrar ou fechar ou ser vendida, é tendo planejamento com princípios e técnicas e condução executiva profissional e paciente. Eu afirmo que uma regra deve ser implantada antes de ser necessária, antes que os estragos apareçam. Muitas empresas familiares que crescem, fazem sucesso e depois são vendidas, acabam tendo esse destino como remédio final para a não solução de conflitos e desavenças que corroem as relações familiares e minam a eficiência da empresa durante anos e anos. O caso do Paraná, com o elevado número de empresas que crescem depois, quebram ou são vendidas, é um caso intrigante, sobre o qual as famílias empresárias deveriam prestar atenção a fim de evitar irem para o mesmo caminho. Volto a insistir, esse aspecto da empresa familiar deve ser enfrentado antes que os problemas apareçam e deve envolver os 4 territórios: a propriedade, a família, a empresa e a gestão. Obviamente, com destaque para o planejamento sucessório. Este e outros comentários estão em formato de vídeo em meu canal no YouTube, que está em meu próprio nome. É isso.